Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus, muito obrigado por poder estar aqui nessa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, junto conosco no culto, aqueles que ainda ouvirão esta palavra. De forma, Deus, que o teu nome venha a ser glorificado, que saiamos daqui edificados pela sua palavra. A tua palavra nos confronta, nos exorta, nos cura. Peço-te, abra-me, Senhor, a porta da palavra, e os nossos corações estejam todos atentos, voltados a ouvir a tua voz. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Como nós temos caminhado já algumas semanas nessas cartas, a última carta é a igreja de Laodiceia. E o texto diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Como eu disse para os irmãos, em todas as cartas, o Senhor Jesus primeiro direcionou a palavra ao anjo da igreja. Porque todo o recado de Deus passa pelo pastor da igreja, consequentemente depois para a igreja. E o avivamento de uma igreja está passando pela vida do pastor e para a igreja. Nós estivemos estudando aqui que quando o pastor estava alinhado com Deus, a igreja estava alinhada com Deus. Quando o pastor estava desalinhado com a palavra, a igreja também estava desalinhada com a palavra. Isso cabe a mim, uma grande responsabilidade que eu tenho e os demais pastores, que fomos chamados para exercer esta grande missão que Cristo nos confiou. E hoje, analisando essa carta de Laodiceia, a única igreja que o Senhor Jesus não direcionou nenhum elogio. A única que, no diagnóstico de Jesus, quando ele passou o raio-x sobre a igreja, ele não encontrou absolutamente nada que ele pudesse dizer que ele aprovava. E nós temos que aprender com os erros do passado para a gente não cometê-los, a fim de estarmos aliados com a palavra e com o Senhor Jesus. O que nós vamos aprender aqui hoje, nessa noite, é algo muito importante, a fim de podermos estar conscientes da nossa chamada, da nossa responsabilidade. Peço, portanto, ao Senhor Jesus que me dê sabedoria e graça para que eu possa ser fiel ao texto bíblico e à palavra do Senhor. Laodiceia é um nome de duas palavras, lau e diceia. Lau significa leigo e diceia povo. Laodiceia significa os costumes dos leigos ou as opiniões do povo. Laodiceia é o regime da democracia, onde o povo dominava. Essa cidade foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. Era a cidade importante pela sua localização. Tem um estudioso que diz que Laodiceia era o lar dos milionários. Nessa cidade havia teatros, um estádio, um ginásio equipado com banhos,
cidade de banqueiros e transações comerciais. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, a igreja tinha se conformado a ela. Nós vamos ver o retrato dessa igreja, uma igreja que estava precisando muito de um renovo, de um conserto com o Senhor Jesus. A cidade de Laodiceia, ela destaca por algumas características importantes. E quando eu falar dessas características, nós vamos observar por que Jesus cita algumas palavras. Ele está citando o texto, voltando à realidade da cidade de Laodiceia. Primeiro, Laodiceia era um centro bancário financeiro. Segundo, era um centro de indústria de tecidos. Terceiro, era um centro médico de grande importância. E quarto, as águas de Laodiceia não eram boas. A cidade de Laodiceia, como eu disse, era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo. Tem até uma história que quando ela foi destruída por um terremoto, ela foi reconstruída sem ajuda e aceitar a ajuda do imperador da época. Ela tinha também produzia uma lã especial famosa em todo o mundo. A lã que se produzia nesse Laodiceia era a lã mais famosa do mundo inteiro. Segundo, a terceira, havia uma escola de medicina famosíssima. Elas ali fabricavam 2 ungüentos para ouvidos e aos olhos. O pó frígido para fabricar e o colírio era o remédio mais importante produzido na época. A medicina da época, o avanço da medicina, quando se falava em óleos, passava por Laodiceia. Lá tinha 2 médicos importantes para a cidade e famosos da época. E eles produziam ali colírios para os olhos. E, por último, Laodiceia era uma cidade que ela não tinha águas para as pessoas tomar. E existia 3 cidades próximas que formavam um triângulo. Depois nós vamos entender por que Jesus fala de água morna. Porque 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Eram umas cidades que formavam entre elas, me parece com uma distância de poucos quilômetros, me fugiu da memória, poucos quilômetros, ficava Colossos, Hierápolis e Laodiceia. A cidade de Colossos era uma cidade que era tinha fonte de águas frias. Hierápolis era fontes de águas termais, águas quentes, como se fosse Caldas Novas. Tem águas quentes. E Laodiceia não havia água. Então eles pegavam as tubulações, o que abastecia a cidade de Laodiceia eram as águas de Hierápolis e Colossos. E passava ali, na água de Colossos, vinha uma tubulação por baixo, ela saía fria lá de Colossos, quando ela chegava em Laodiceia, ela chegava morna. E aí as águas de Hierápolis saía de Hierápolis quente e ela chegava em Laodiceia mornas. E muitas pessoas, ao tomar dessas águas, elas vomitavam. E o Senhor Jesus, ele traz aqui como remetente. Quais são as qualidades do remetente dessa carta? Em todas as cartas, Jesus, ele se auto-identificou, traçando a sua identidade. E ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Olha como Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, e como o princípio da criação. Jesus fala assim: isso diz o Amém. A palavra Amém, ela é uma palavra que identifica ao Senhor Jesus. Jesus, ele é o Amém. Por isso ele identifica como isso diz o Amém. E esse Amém aqui está em letras maiúsculas, porque refere-se a Jesus. Porque esse Amém é a verdade absoluta. Nos evangelhos,
quando Jesus está dizendo assim aquela palavra, em verdade, no livro de João tem muito essa expressão, em verdade vos digo. Quando nós lemos o texto original, está escrito assim, amém, amém. Porque o amém é a verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus identifica a igreja como amém. E a Bíblia começa com Jesus e termina com Jesus. Toda a Bíblia, Jesus está de capa a capa. Nos livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia, Jesus está presente. E você sabia que a mensagem de Cristo em todos os livros, ela está presente. Eu comentei essa semana com o irmão que eu conversava com ele, sobre o livro de Levíticos. E quando você observa, você começa a ler a Bíblia Sagrada em Levíticos, tinha uma posição quando as tribos iam sair, no centro ficava a arca, e 3 tribos à frente, 3 tribos atrás, 3 tribos à esquerda e 3 tribos à direita. Sendo que na parte inferior ficava a tribo de Judá, que era a maior tribo. Se tivesse um drone por cima, filmando uma tecnologia, na época do povo passando, atravessando, andando no deserto, o que eles veriam? Uma cruz. Eles nem sabiam disso. Mas se tivesse um drone formando a travessia do povo no deserto, a marca é a cruz. Deus mandou que eles caminhassem nesse sentido. 3 para frente, 3 atrás, 3 à esquerda, 3 à direita. E no centro estava o tabernáculo. E sendo que a tribo de Judá é maior, então formava uma cruz. De forma que Levítico mostra a salvação em Cristo Jesus. Toda a Bíblia, ela fala da pessoa de Jesus. E no começo da Bíblia, expressa Jesus. Abra sua Bíblia para você ver em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Vamos ver Jesus em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 1 e o versículo 1. Verso 1, 1 e 2. Olha lá no Novo Testamento. No princípio, é a mesma palavra. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. E ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos Jesus no começo, no livro de Gênesis, ele identificamos, no princípio era Deus, no princípio Deus criou. Lá no Novo Testamento está explicando que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, e esse verbo encarnou, esse verbo é Jesus. E no último livro da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 21, abra sua Bíblia, por favor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quem é o amém? Jesus. Começa em Gênesis, Jesus. No Novo Testamento, Jesus. E no último versículo, Jesus. Ele tem começo, meio e fim. Não há salvação sem a pessoa de Jesus. E aqui Jesus se apresenta à igreja dizendo assim, isso diz o amém. Ou seja, eu estou no começo, estou no meio e estou no fim. Eu sou absolutamente todas as coisas. E é esse Jesus que é o amém, que é a verdade, que é o poderoso, ele que vai tratar com a igreja de Laodiceia como outras igrejas e falando hoje para nós essa mensagem importante. Jesus se identifica como o amém
E depois também ele identifica como a testemunha fiel. Jesus, ele é a testemunha fiel. Como nós vemos ali em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Aliás, Apocalipse 1, versículo 5. Quando João recebe a revelação, aí olha que ele fala, que Jesus fala, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os príncipes dos reis da terra. Jesus, ele é a testemunha fiel, ele é fiel testemunha. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, olha o que diz o texto sagrado. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus se identifica como Amém, ou seja, como princípio, meio e fim. Ele está em toda a Escritura, ele é a verdade. Além dele ser a verdade, que nós tem um versículo em Isaías dizendo assim, que Deus é o Deus da verdade, que o sentido é o Amém. Começa dizendo, sou Amém, sou a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, Jesus não há dolo nem mentira. E ele fala, terminando da identificação, ele fala assim, o princípio da criação de Deus. E eu estava lendo em Colossenses capítulo 1 e o versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí é esse Jesus que criou os céus e a terra, que não há mentira, que é a verdade, que tem um controle de absolutamente tudo, que é a testemunha fiel e verdadeira. Esse Jesus que se apresenta à igreja de Laodiceia. E ele fala com quem? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Depois de Jesus se apresentar à igreja, Jesus vai trazer o diagnóstico. Depois da análise que ele faz da igreja, ele vai trazer um diagnóstico. Pense você comigo. O próprio Cristo, passeando na igreja, olhando para cada um de nós, e na minha casa, na sua casa, e ele faz uma análise profunda, detalhada sobre a nossa vida. É como se a gente vai ao médico e faz uma bateria de exames. Exame de sangue, exame de urina, radiografias, ultrassons e vários outros tipos de exame. E o médico, depois de analisar todos os exames, ele vai trazer um diagnóstico. Ou você está com isso, ou você tem uma doença não indefinida, não consigo decodificar, tem esse problema, ou você não tem absolutamente nenhum problema. Jesus, ele começa a analisar a igreja e diz assim, eu sei as tuas obras. E em todas as cartas, Jesus diz para a igreja, eu sei as tuas obras. E como ele faz o diagnóstico, ele fala que faltava a definição, uma igreja morna. Olha o versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. A igreja tinha perdido o fervor espiritual. Na igreja existem 3 temperaturas. Quantas temperaturas tem a igreja, irmãos? 3. Quente, frio e morno. Eu estava estudando essa palavra, a terminologia, o significado desse, o que se entende. Frio realmente é um gelado. Quente aqui é fervendo. E Jesus fala assim, olha, vocês estão absolutamente como as águas que chegam de Laodiceia. Vocês não são frios como as águas de Colosso, nem quentes como as águas de Herápolis. Vocês estão mornos, assim como é a cidade. E a igreja existe 3 temperaturas.
o Senhor Jesus passou para aferir, não, aliás, para medir a temperatura dos crentes. Não tem isso? Quando você, às vezes no aparelhinho que você vai medir se você está com febre ou não, aí põe aqui e vai termômetro. Aí quando está 37, 36,5, está excelente, não está, irmãos? Nossa, que bacana. Não estou com febre, estou disposto. 40 graus. Já é o negócio, está fervendo. E se cair demais? 20 graus, está despachando, indo para o céu. E Jesus falou para eles assim: vocês não é frio nem quente. Vocês não têm definição nenhuma. E o coração ardente, Lucas capítulo 24 e 33. Olha o que diz sobre o coração ardente. Lucas 24 e 32. 32, por favor. Quando o Senhor Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos não sabiam que era Jesus, mas eles perceberam que ali tinha uma conexão muito forte. E eles ouvindo Jesus, Jesus abrindo a eles as escrituras, explicando. Aí, quando Jesus se revela a eles, que ele agradece, pega o pão, ele agradece, dá graças, ele desaparece. Aí a Bíblia diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Porque quando o nosso coração ele é sensível à voz de Deus, ele aquece. E o Senhor Jesus quer de nós que a nossa temperatura e seja uma temperatura quente, fervendo pelo amor de Jesus, de amarmos o Senhor Jesus. A segunda temperatura, um coração frio. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nos fins dos tempos, que é a época que nós estamos vivendo, existe uma camada grande de pessoas que o amor a Jesus está esfriando. E a outra temperatura é a mais detestável, é um coração morno. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando é que o ser humano vomita? É quando ele come alguma coisa que não faz bem. E aquilo vai mexendo. Vai mexendo. Eu não posso nem falar, irmão, meu estômago é muito fraco. Agora você pensa que Jesus vomitando a igreja. É o que o texto está falando. Essa igreja chegou a um nível que o Senhor Jesus estava tão descontente com ela, que ele falou assim: vocês não é frio, vocês não é quente, eu vou ter que vomitar vocês porque vocês são mornos. A igreja morna, o crente morno, é o crente que quer ter compromisso com Cristo e com o mundo. E não tem como nós termos compromisso com Cristo e com o mundo. Não tem como servirmos a Deus e aos demônios. Porque Jesus não abre guarita do nosso coração para nosso coração sermos dele e de outro. Não. Ele quer apenas que o nosso coração seja integralmente entregue a ele. E para o nosso coração estar integralmente entregue a ele, é preciso termos um coração puro. Um coração sem ira, sem contenda. E como amar quando você não é amado? Como amar quando somos maltratados? Como amar quando as pessoas falam mal de nós? Como amar?
Existe uma graça de Deus quando nós abrimos o coração para Jesus, que Ele pega o sentimento que nós temos, e a pessoa tem o contrário de nós, e Ele nos transborda de amor. Por isso Paulo disse assim: mesmo que eu amando mais, seja cada vez menos amado. Quando nós amamos, não depositamos a mágoa, não há mágoa nem rixa no nosso coração. O Senhor Jesus tem uma liberdade de trabalhar em nós. Mas quando guardamos a mágoa, nós somos prejudicados, porque o Senhor Jesus não acha guarida para trabalhar no nosso coração. Essa igreja era uma igreja que faltava definição. Segundo, era uma igreja que pensava ser rica, mas era pobre. Olha o que diz o versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eles pensavam que eram, mas eles não eram. Eles tinham uma mentalidade pensando assim: nós somos ricos, mas eles não eram. Eles viviam na capa do fingimento. Hoje eu estava me lembrando, depois que eu preparei esse texto, de uma historinha infantil, um conto infantil. A roupa nova do rei. Vocês lembram dessa historinha? A gente, na época do discão, tinha uma historinha que eu ficava ouvindo, minha mãe passava, deixava lá em casa, eu ficava ouvindo e meditando. A roupa nova do rei. E era justamente isso que a igreja pensava. A roupa nova do rei conta uma história de um rei muito vaidoso. Ele gostava de roupas. A vaidade dele era roupa. E ele amava roupas novas. E um dia chegou 2 alfaiates e falou assim: nós fazemos uma roupa que é caro. Mas essa roupa tem um detalhe: somente inteligentes conseguem ver essa roupa. E o rei falou assim: não tem problema, o preço aqui não é problema. O que vocês fizerem, bem, eu vou pagar ainda muito mais. E começaram os alfaiates a trabalhar, né? Mas era roupa, não existia roupa. E o rei mandou assim: eu vou chamar o meu primeiro-ministro, que é o homem da minha confiança. E o rei ficou preocupado: se eu não ver essa roupa, será que eu não sou inteligente? Eu vou mandar meu primeiro-ministro. E mandou o primeiro-ministro. O primeiro-ministro chegou lá, ele olhou os alfaiates lá, mexendo. Olha que linda a roupa. E o primeiro-ministro olhou e falou assim: não vejo nada. Mas se eu falar que eu não vejo, o rei vai pensar que eu sou burro. Aí ele falou assim: eu vou falar que eu estou vendo. Ele falou: nossa, que linda a roupa. Olha que pontas douradas. E ele chegou para o rei, como que é a roupa? Não, é linda. Os bordados, como ela é linda. Depois o rei mandou outra pessoa para verificar. Ele chegou e falou assim, ele pensou: não vejo nada. Mas o primeiro-ministro viu. Se eu falar que eu não vejo, aí eles vão pensar que eu não sou inteligente. Ele: olha, realmente que linda a roupa. E foi para o rei: não, realmente é linda. E chegou o dia da apresentação, do espetáculo. E o rei, doido para ver, empolgado para ver a roupa. Quando ele chegou lá no lugar, na alfaiataria, os alfaiates trabalhando, ele olhou e não viu nada. E o ministro disse: não, mas olha que roupa bonita. Comentando com o: nossa, que espetáculo. E o outro rei olhava assim: não. E os outros: não, mas... E o rei pensou assim: eu também vou falar que estou vendo. Se meus ministros estão falando que está vendo, olha, eu não estou vendo. Ele falou: nossa, realmente é linda a roupa. Que roupa linda. Chegou o dia do desfile real. A multidão: aplaudam agora. O rei com roupa nova. E o rei entrou. E todo mundo batia palma. Que alegria, né? Viva a roupa nova do rei, viva o rei. Mas ninguém via nada. Só que ninguém queria falar que não era inteligente. E o locutor falava assim: somente verão a roupa do rei os sábios, os entendidos. Todo mundo batendo palma, né? Aí, graças a Deus, e uma criancinha, a criancinha olhou aqui e falou assim: mamãe, o rei
Na verdade, ele está sem roupa, quase nu. E a mãe falou assim, você viu a gracinha do Lulu? Diz que o rei está sem roupa, quase nu. E a plateia começou a rir. Né? E eles riram, né? E o rei pegou aqueles alfaiates e mandaram prender. E é justamente a igreja de Laodiceia. Ela estava vivendo na capa do fingimento. Eles falavam assim, eu sou rico. Eles tinham dinheiro no banco. Eles tinham colírios, tinham as melhores roupas. E eles falavam, eu sou rico. Aí quando Jesus passou a radiografia nesses homens, ele falou assim, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e que não tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Um dos piores enganos que o homem pode tentar viver, a forma pior de tentar viver é a forma do engano. Pensar que é, sendo que não é. Dizer que é e não é. Dizer que tem e não tem. Dizer que é um homem de oração, sendo que não é. Dizer que é um homem que tem o conhecimento da palavra, sendo que não tem. Dizer que assim diz o Senhor e o Senhor não está dizendo. E Jesus falou assim, está tudo errado. Aí ele falou assim, mas eu vou aconselhar vocês. Eu vou aconselhar vocês que comprem de mim ouro puro provado no fogo. Não é do banco lá não. Ouro puro. Para que te enriqueça de vestes brancas. Para que te vista não essas vestes aí que vocês pensam que é as melhores do mundo. E não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírios. Mas não colírios lá de Laodiceia, do mundo, mas colírios espirituais. Porque quando está com problema nos olhos, passa-se um colírio, pode melhorar. Mas Jesus tem um colírio espiritual. O colírio, quando ele passa nos nossos olhos, os nossos olhos se abrem. E Jesus falou assim, eu quero que vocês comprem de mim um colírio que eu tenho para dar para essa igreja, um colírio que vai realmente limpar os olhos de vocês. Porque ele tem interesse com a nossa vida. E o versículo 19 fala assim, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Depois, zeloso e arrepende. Jesus apresenta a igreja como poderoso. Ele faz o diagnóstico da igreja, mostrando uma igreja morna, indiferente. E depois ele dá a receita de um remédio certo. Isso aqui eu acho lindo em Jesus, porque ele não descarta ninguém. Irmãos, Jesus não descarta as pessoas. Ele vai dando corda até o último momento para ver se há o arrependimento do coração. O olhar de Jesus é totalmente oposto do nosso. Nós às vezes queremos a justiça imediata, mas Jesus, ele é a justiça de Deus. E ele nos trata com grande misericórdia, porque ele não quer perder nenhuma alma. Ele dá o remédio certo, a receita para essa igreja, que era que chegasse a ele e deixasse que ele mesmo colocasse vestes brancas da pureza, o símbolo da justiça, colírio nos olhos espirituais, o óleo da unção do Espírito Santo, melhor dizendo, a palavra de Deus para enxertar e curar. E o versículo 19 fala assim, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Eu acho não, isso é muito lindo, irmãos. Quando somos repreendidos pelo Senhor, sabe por que somos repreendidos? Porque Ele nos ama. O papai corrige o seu filho que ele ama. E aparentemente, no princípio, a correção de Deus, ela é amarga para os nossos ouvidos, para o nosso coração. Porque Deus nos trata de forma que venhamos a nos render aos seus pés. Deus nos trata
como ele tratou a Jacó. Jacó era enganador, suplantador, um homem que tomava a benção, que roubava a benção, que fazia muitos malabarismos, enganos. Até um dia que ele encontrou com Jesus. Aí lá no val, Jesus veio a ele. Aí Jesus faz a mesma pergunta que o pai dele tinha feito. Quando foi trocar a bênção, Isaac falou assim: quem és tu? Aí ele falou assim: é Esaú. E Isaac falou assim: não. Chega cá, meu filho. Deixa o papai passar a mão em você. Ele falou assim: olha, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Não, eu sou Esaú, papai. Aí passou alguns anos, lá no val, Jesus chega para ele, o anjo chega para ele, que é uma teofania, e fala para ele assim: qual é o seu nome? Como você chama? Eles estavam mais ou menos parafraseando assim: há uns anos atrás você falou que era Esaú, como que é seu nome mesmo? Qual que é o seu nome? Aí ele teve que dizer: Senhor, é Jacó. É difícil, mas eu não consigo te enganar. Enganei ela atrás. E aí ele estava dizendo para ele assim: a mim você não me engana. Aí aquele dia, Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Aí ele saiu e Deus falou para ele assim: a partir de hoje, eu tenho um projeto tão lindo na sua vida, mas eu tenho que mudar você e vou mudar até seu nome. Você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. O evangelho é isso, ele transforma o nosso caráter, a nossa vida. Aí, Jacó era ligeirinho, irmão. Pensa um homem ligeiro. Corria, esperto. Aí quando Deus falou com ele, Deus marcou a coxa dele. E Jacó pensou: agora eu vou atrás da minha família. Quando ele deu a passada, irmãos, ele teve que ir devagar. Ó, a esposa olhando, as esposas olhando. Ué, parece que é ele. Não, mas não é não, mas parece. Não, sou eu mesmo. Só que eu não sou mais Jacó. Eu sou Israel. Eu trago a marca. Essa marca que Deus deixou para ele, que todas as vezes que ele fosse andar, Deus estava falando assim: eu quero que você nunca mais você vai esquecer que um dia eu te chamei, que um dia eu te dei a oportunidade de mudar de vida. O evangelho é isso. Deus nos deixa nós uma marca para a gente nunca esquecer daquilo que ele fez pela nossa vida. Somos marcados pelo próprio Cristo. Ele dizendo assim: eu amo você, eu te marquei, você é diferente. Papai, os outros podem fazer, mas você não é os outros. Mas lá pode, mas você não é lá. Porque quanto mais você chega perto de Deus, mais Jesus fala assim: renuncia a isso. E essa renúncia é particular. É você e Jesus. E quando ele falar isso para você: minha filha, renuncia a isso. Não tema não. Porque é a voz de Jesus dizendo assim: eu quero mais para te dar. Eu tenho mais para você. E às vezes o preço que ele nos faz a gente renunciar dói, porque fere o nosso ego, fere a nossa vida, fere a nossa vaidade. Mas quanto nós mais nos chegarmos perto de Jesus, mais íntimos dele nós seremos. Mais o céu vai se abrir. Mais a presença de Jesus nós vamos sentir. E o Senhor Jesus convidava essa igreja dizendo assim: olha, eu repreendo e eu castigo, porque eu te amo.
Quando Jesus quer tratar conosco, é porque Ele nos ama. Somos amados de Deus. Irmãos, isso para nós é um privilégio de sermos amados por Jesus. E falarmos, eu tenho um Deus, um Pai, que cuida de mim. Glórias ao Senhor Jesus. E o versículo 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Esta palavra era para a igreja. Ele estava à porta e batia porque ele estava de fora. Se abrir, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Por muitas vezes nós, na nossa vaidade, o nosso orgulho, deixamos Jesus de fora. Mas Ele é tão extraordinário que Ele não desiste de nós. Ele fala assim, eu estou à porta e eu bato. Olha o que diz ali, é Cantar de Salomão, capítulo 5. Cântico dos Cânticos, Cantar de Salomão. Antes de eu ler aqui, preste bem atenção no que eu vou falar. Porque esse livro, na verdade, é um livro que ficou muito erotizado. Existe uma interpretação. Isso aqui que eu vou falar, irmãos, é muito importante. A Bíblia existe apenas uma interpretação. Quantas interpretações tem? Uma. Existem várias aplicações, mas uma interpretação, porque o autor é só um. Salomão, que Deus é o autor, mas Deus usou Salomão para escrever 3 livros. Provérbios, Cantar de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Cantar de Salomão, ele era um jovem que estava para casar. Provérbios, ele era um homem de 40, 50 anos da minha idade. E Eclesiastes já era um homem velho. Ele fala sobre a sabedoria. O livro do Cantar de Salomão, o Cântico dos Cânticos, é o livro que, um dos livros mais profundos da Bíblia, e ele tem uma sistemática muito profunda. Por quê? Quando o judeu lê esse livro, que nós entendemos o Antigo Testamento, nós temos que colocar as lentes do Evangelho, procurar Jesus no texto, mas entendendo a cultura da época. Para o judeu, quando ele ia ler Cântico dos Cânticos, o menino não lia ele, tinha que ter uma certa idade. Por quê? Eles entendiam 3 coisas. Que o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, eles comparavam esses 3 livros com o tabernáculo de Moisés, o templo, que tinha o átrio de fora, o lugar santo e o santo dos santos. Provérbios é a sabedoria acessível a todos. Ele é considerado como o átrio dos gentios. A sabedoria acessível a todos. O livro de Eclesiastes é o lugar do templo, que somente os sacerdotes e os levitas entravam. Por isso ali já precisava da luz do candelabro aceso, para que pudesse entender e oficializar. O livro de Eclesiastes é considerado como lugar santo. E o Cântico dos Cânticos, ele é considerado como santo dos santos. Existe uma profundidade muito grande. E quando nós lemos esse livro, a interpretação de Cantar de Salomão, como disse o irmão, existe uma interpretação. Para o povo judeu, o noivo é Deus. Para a igreja, o noivo é Jesus. Então, quando nós lemos esse texto aqui, o noivo, ele é Jesus. Eu posso aplicar no casamento? Posso. Uma aplicação, mas a interpretação é o noivo, que é Jesus. E capítulo 5
versículo 2. Eu quero que eu vou ler aqui. Você lê comigo Jesus falando para a igreja. Olha o que ele está falando para a noiva. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Jesus está falando aqui do período que ele vai com as botas do cordeiro com a igreja. Isso aqui é profundo. Que é assunto muito profundo. E ele vai ela vai começar dizendo, versículo 5, e eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilhavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. E eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se havia retirado e tinha ido, e a minha alma tinha estado derretido quando ele falava. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. O noivo bateu, a noiva demorou e não abriu, e o noivo foi embora. E Jesus aqui dizendo à igreja de Laodiceia, eu estou à porta, e eu bato. E ele diz, olha o que ele diz, se alguém abrir a porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso é bodas do Cordeiro. Você está vendo lá em Cantares de Salomão que nós lemos? Que era a preparação da noiva, do ato da noiva com o noivo, mais de intimidade. E aqui Jesus está falando, se abrir a porta, ouvir a minha voz, eu vou preparar a festa. Irmãos, existe uma festa que Jesus preparou para a igreja. Ele tem preparado, chamada Bodas do Cordeiro. Essa festa, Jesus tem preparado para aqueles que forem fiéis a Ele e a sua palavra. E terminando, Jesus, por último, faz uma promessa. Primeiro, Jesus ele se apresenta como amém, testemunho fiel, o princípio da criação. Depois, Jesus faz um diagnóstico. Depois Jesus dá uma receita de um remédio certo. Depois Jesus faz um convite para arrepender, para entrar dentro dela. E por último, Jesus faz uma promessa. Qual é a promessa que ele faz? Ao que vencer. Essa promessa não é a todos. É a quem vencer. Quem vencer, quem perseverar na palavra de Deus, amando o Senhor Jesus, ele fala, lhe concederei que assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entrar na casa e ceiar era o costume oriental que referia à primeira refeição do dia. Jesus tem preparado um lugar para nós. E ele mesmo falou na Santa Ceia, Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus tem uma promessa muito linda para a vida da igreja. E além de reinar com Jesus, que é a promessa dele, Jesus faz outra promessa. Vocês vão assentar no trono com meu Pai. Sabe o que é assentar no trono? Trono é lugar de autoridade. E eu costumo sentar nessa cadeira aqui. Tem outras, eu posso sentar, mas estou acostumado a sentar aqui. Essa cadeira, hoje ela só me cabe aqui. Para uma pessoa. E existe um trono, trono do Pai, trono de Deus. Jesus nos ama tanto, Ele nos ama tanto, de uma forma tão maravilhosa,
além de comprar a nossa vida com os seus próprios sangue, salvar a nossa alma, nos libertar, estar conosco, deixar o seu Espírito morar dentro de nós, nos fazer com ele reinos e sacerdotes. Ele apenas falou assim, mas eu tenho mais ainda para vocês. Ao vencedor, eu vou lhe conceder que assente comigo no meu trono. A igreja sentará no trono com o Senhor Jesus. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa é a esperança viva da igreja do Senhor Jesus. De estar com Ele, de viver com Ele e caminhar com o Senhor. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra não é para algumas pessoas, é para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Jesus é o cabeça, e ele deixou o Espírito Santo aqui para nos ajudar a amar o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Eu quero estar orando pela sua vida. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, por esse momento. E eu peço ao Senhor que venha nos guardar de toda corrupção. Possamos aprender com a tua palavra e vivemos o evangelho puro e simples. E não sermos crentes mornos, indiferentes, mas sermos crentes avivados, cheios do teu Espírito Santo, amando a ti, amando a tua palavra e guardando o Senhor no nosso coração. Se conosco, Senhor, nos guarda o ouvido dos meus irmãos e que a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que guarde poderosamente a sua vida.